Curso Termopares Módulo 3. Neste módulo, serão abordados os seguintes tópicos: potência termoelétrica dos termopares, como utilizar a potência termoelétrica na prática. Um problema muito comum quando tratamos de curso de termopares, curso de termometria, cursos de termorresistência PT100, é que muito dos problemas que ocorrem no dia a dia da indústria têm a sua explicação na teoria. O problema é que quando temos a teoria diante da gente, nós não conseguimos associar essa teoria com a prática. Então, por exemplo, potência termoelétrica dos termopares tem resposta justamente a algumas das perguntas que mais fazemos, que mais temos dúvidas. Muitos escrevem para o site termopares.com.br perguntando isso. E ele tem a sua explicação justamente na potência termoelétrica dos termopares. Alguns questionamentos como: qual o melhor termopar que devemos utilizar em uma aplicação industrial? Não tenho nenhum sensor instalado. Como devo saber qual tipo usar? Ou ainda, preciso de precisão nessa medida. Não sei qual o tipo de termopar usar. Vejamos o seguinte. Potência termoelétrica é a relação que expressa a quantidade de milivoltagem gerada a cada grau Celsius de variação de temperatura. A expressão matemática que define a potência termoelétrica é: potência termoelétrica é igual a milivoltagem sobre a temperatura. Aqui vemos um gráfico onde temos a milivoltagem em função da temperatura. E aqui os principais termopares, tipo E, tipo J, o tipo T, K, N, R, S e B. E as suas respectivas curvas em função dos valores obtidos entre milivoltagem e temperatura, resultando assim na curva da potência termoelétrica. Aqui nós podemos observar quais os termopares que têm maior milivoltagem, menor milivoltagem entre eles. Na realidade, devemos escolher os termopares que têm maior milivoltagem para a temperatura que queremos. Ou seja, por que o termopar tipo K é utilizado para temperaturas de 1000, 1150, ou seja, altas temperaturas? Porque vejamos o seguinte, a 1150 graus, o termopar que tem maior milivoltagem nessa temperatura é o tipo K. Acima dele não tem nenhum. Por que o tipo J ele é usado para baixas temperaturas? Por exemplo, 600, 700 graus é uma faixa normalmente utilizada para termopares tipo J. Então, se nós pegarmos 600 graus, qual o melhor termopar que tem maior potência termoelétrica nessa faixa? Aqui, por incrível que pareça, é o tipo E. Por que o tipo E não é utilizado, então? Há muitos anos atrás, os termopares tipo J, e o tipo J e tipo K, que faziam a faixa de 600 e até 1150 graus, ou um pouco mais que isso, eram os termopares mais utilizados. Por quê? O tipo J, o tipo K, porque ele está sozinho aqui na sua faixa, aqui, não tem nenhum maior aqui em potência termoelétrica que faça com que nessa faixa de temperatura seja usado outros. Mas o tipo J ele foi largamente utilizado porque o tipo E, na época, ele tinha um valor de venda, o custo dele para as indústrias era muito alto, devido à liga. O tipo E é o cromel constantan. Cromel, constantan são ligas caras. O tipo J é formado da liga de ferro constantan. A liga de ferro ela é muito barata. Então, o tipo J, já nessa época, 10, 15 anos atrás, um pouco mais, eram termopares muito baratos. Então, ao invés de usar o tipo E, começou a se utilizar o tipo J. E ele pegou até hoje. Então, muitas aplicações são para baixa temperatura o J e para alta temperatura no limite de 1150 graus, o tipo K.
Vejamos aqui os termopares de platina. Eles têm uma potência elétrica, termoelétrica, muito baixa, mas eles são únicos nessas medidas acima de 1200 graus. Não tem ninguém mais acima deles que possa ser usado. Por serem termopar de liga nobre de platina, eles têm alta precisão, então eles fogem um pouco disso. Por exemplo, temperaturas negativas ou temperaturas baixas. Temos o tipo T, que ele é normalmente usado para temperaturas baixas e temperaturas negativas. Veja que interessante. Se eu for usar o tipo T para temperaturas acima de 0 graus, ou seja, temperaturas positivas, a potência termoelétrica dele é muito próxima do J. Então, eu usar o J ou o T para temperaturas acima de 0 graus Celsius, melhor usar o J, tá? Que você tem uma condição de mercado muito mais barata, muito mais fácil, e você pode muitas vezes padronizar esse termopar. Vamos supor, uma determinada empresa já utiliza termopares tipo J na faixa de 500 graus. Para 200 graus, eu não preciso usar o T. Eu poderia manter o tipo J, pois a potência termoelétrica dele é muito próxima do J e eu teria apenas um item de estoque. O termopar tipo J não teria dois tipos. Numa emergência, eu posso pegar um outro tipo J e usá-lo na temperatura de até 200 graus ou 100 graus, ou próximo de 0 graus, desde que ela seja negativa. O tipo J não é indicado para temperaturas negativas porque o ferro oxida. Mediante a umidade, o ferro oxida. Então, por isso que se utiliza o tipo T. Então, veja, numa tabela dessa, nós temos condições de tirar várias conclusões a respeito dos termopares e das utilizações dos mesmos na indústria. Então, é uma situação interessante. Eu conheço uma empresa automobilística que usava termopares para alta temperatura, por exemplo, no escape dos carros, no escape dos gases do motor, termopares tipo K, porque a temperatura era muito alta. Para temperaturas mais baixas, de 400, 300 graus, ele utilizava o termopar tipo J. Só que se você for ver bem, a temperatura, a potência termoelétrica do J e do K não são tão diferentes assim. E o que acontece também? Antigamente, os aparelhos que mediam tipo J e tipo K, eles necessitavam de uma potência termoelétrica maior para que eles tivessem precisão. Hoje em dia, os aparelhos eles são microprocessados, eles têm outra concepção. Então, você ter um tipo J ou um tipo K numa baixa temperatura e vendo que a potência termoelétrica entre eles não é muito grande, para os aparelhos que nós temos hoje, praticamente isso nem é sentido. Então, essa indústria automobilística, depois de 10, 15 anos que utilizavam os termopares dessa forma, passou a adotar apenas o termopar tipo K como padrão, porque daí você tinha só um item de estoque. Uma vez que eles usavam termopares em rolos, eram cabos, né? Termopares minerais, então padronizou-se tipo K e evitou-se assim ter dois tipos de termopares no estoque. Como a milivoltagem gerada por um grau de variação é um número muito pequeno, e como a variação da força eletromotriz gerada em função da temperatura não é linear, aqui vemos uma curva de temperatura em função da milivoltagem, ela não é linear, é usual definir-se a potência termoelétrica média do intervalo de uma utilização de cada termopar e multiplicar esse valor por 100, para que você tenha um valor que fique fácil de você trabalhar. Então, por exemplo, eu posso pegar essa variação aqui de um determinado termopar, eu calculo isso pela tangente, então eu faço com que isso seja uma reta, e a potência termoelétrica dessa variação 2 seria justamente a variação da milivoltagem desse
desse segmento sobre a variação de temperatura deste mesmo segmento. Então é desta forma que nós obtemos a potência termoelétrica. E não esquecer de multiplicar por 100 para que você tenha esses valores de fácil comparação no final dos cálculos. Aqui temos um gráfico da potência termoelétrica, novamente aqui indicando os principais termopares. Lembrando aqui, por exemplo, que o termopar tipo N, para alta temperatura, hoje ele está sendo muito utilizado, embora a potência termoelétrica dele seja menor que o K. Porém, esse termopar, como veremos em outros módulos de curso que está sendo colocado na internet, esse termopar ele é muito resistente à corrosão, muito mais do que o tipo K. Então, é por isso que para alta temperatura, esse termopar tipo N vem sendo largamente utilizado pela indústria atualmente. Fim do curso Termopares Módulo 3. Neste módulo foram abordados os seguintes tópicos. Falamos sobre potência termoelétrica dos termopares. Informo que analisamos processos industriais com o objetivo de melhorar a vida útil de termopares e, em caso de dúvidas, entrar em contato através do portal www.termopares.com.br, no ar desde 2004. Meu nome é José Eduardo Toselli e meu e-mail é termopares@uol.com.br. Muito obrigado.